O que existe além do céu, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida cheia. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a ti, aos teus pés eu de novo estou. Tudo que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás e eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Com teu amor me envolverás, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração batendo está, a vida cheia. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu ao prostrar-me a ti. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao mais um Conectados. E aí, você já assistiu os episódios anteriores? Se não assistiu, assim que terminar a gravação desse episódio, então você corre e assiste também os demais. O propósito da gente é se conectar com você, conectar você a Deus, a tudo que é assunto interessante e também conectar a nossa igreja um pouco mais com você. Então, seja bem-vindo. É isso mesmo, pessoal. Nos 2 últimos episódios nós falamos sobre 2 temperamentos, o sanguíneo e o melancólico. Confira nos 2 últimos episódios aqui no canal da nossa igreja e veja se você se identifica com um deles. Não esqueça de reunir toda a família e juntos descobrirem qual o seu temperamento. Falando nisso, a gente viu muitos comentários no YouTube, na própria página do Adolis, né? Para quem ainda não segue, né? Verdade. É @AdolisTC. E, assim, teve um relato que eu achei muito interessante de um adolescente aqui no nosso ministério, que ele falou que toda a família já está envolvida com o tema. Assim, eles compraram um livro, fizeram um teste de temperamentos e, assim, então, que legal saber que vocês estão se envolvendo aí, que vocês estão se descobrindo um pouco mais. Quem foi esse adolescente? É o Mauro. Ah, foi o Mauro, muito bem. Um abraço para a família do Mauro. Agora, vocês estão percebendo que o cenário está diferente, né? Nós temos aqui esses cubos, né, não, Lucas? Não, ficou super muito bacana, legal, super gente. bacana, um negócio assim que... E olha que, assim, o cara que produziu isso aqui, ele disse, olha, eu vou fazer mais, assim, eu vou fazer um negócio melhor. Então, assim, a gente até quer agradecer também o Josenias, que é o profissional aqui da igreja, que sempre ajuda... Fez com muito carinho esse trabalho. Nessas partes, assim, de estrutura, enfim. Agora, tem outra coisa que está bem diferente. Cadê o Tiago? Cadê o nosso convidado? Olá, pessoal, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Hoje eu estou online, né? Infelizmente eu não tive como estar em presença aí essa semana, mas Deus providenciou que a gente estivesse pela internet aqui. É uma alegria poder estar participando de mais um episódio. A gente está ouvindo também muitos retornos positivos, a galera está gostando muito. E eu estou feliz porque isso que a gente está fazendo está abençoando a vida das pessoas. E eu sei que vai continuar abençoando muito mais. E você sabe qual o temperamento que a gente vai falar hoje, Amanda? Eu ouvi dizer que nós vamos falar hoje sobre o temperamento colérico. Eu sou colérico e eu sei que o nosso convidado, Tiago, também é colérico. Então, a gente é a maioria hoje aqui. Então, Tiago, fala um pouco aí sobre os coléricos, fala um pouco aí da sua identificação com o colérico, enfim. Então, o colérico ele é um dos temperamentos extrovertidos. Assim como o sanguíneo, o colérico costuma ser muito desinibido e ele gosta de estar entre amigos. Porém, ele não costuma ser tão intenso nos sentimentos. O sanguíneo ele é muito intenso, a gente falou sobre isso no episódio específico sobre os sanguíneos. O colérico não. A característica mais marcante dos coléricos é a sua força de vontade.
são pessoas muito focadas e determinadas. Se o colérico tem um objetivo na sua mente, ele vai fazer de tudo para conquistar. Só que isso, por outro lado, gera um problema, né? Isso é uma vantagem, mas gera um problema. E um desses problemas é a sua insensibilidade, ou seja, o colérico, na tentativa de alcançar o seu objetivo, de fazer os seus projetos darem certo, com a sua força de vontade, muitas vezes ele acaba atropelando outras pessoas no meio desse caminho. E quando a gente está, por exemplo, na igreja, desenvolvendo nossos ministérios, é muito importante a gente conseguir atingir metas, sermos produtivos, eficientes, mas o mais importante do que tudo isso é a gente estar com os nossos irmãos em comunhão, trabalhando juntos, de mãos dadas, e às vezes para o colérico isso é um pouco difícil, porque ele é muito centralizador, né? Ele é uma pessoa que não gosta de delegar funções, isso acaba gerando um pouco de dificuldade na hora dele se relacionar com outras pessoas. Falando um pouco sobre mim como colérico, eu, por muito tempo da minha vida, tive problema com ira. Eu fico feliz que algumas pessoas hoje em dia cheguem para mim, olha, eu admiro a tua paciência. Eu olho assim, nossa, cara, Deus tem transformado, assim, porque não era uma virtude minha, sabe? Mas quando a gente identifica o nosso temperamento, fica mais fácil de trabalhar nos nossos defeitos. E foi isso que eu passei a fazer quando eu identifiquei. Então, eu via que eu, de fato, tinha esse grau de insensibilidade que o Thiago falou. Uma das coisas que eu tenho como virtude, como colérico, é esse foco, né, que ele falou também, que é interessante, que os coléricos normalmente têm. Então, assim, se você tem uma meta, tem um objetivo, massa, vamos alcançar, vamos lá até o fim, não desiste. Assim, como você descobriu, Thiago, assim, esse teu temperamento? Como é que foi para você e como é que você lidou, né, quando descobriu? Fala um pouco aí para a gente. Eu assisti alguns anos atrás uma palestra, né, sobre o tema temperamentos, que foi quando eu pude realizar o teste pela primeira vez. Vocês que estão nos assistindo, existem várias formas de você descobrir o seu temperamento. Você pode descobrir lendo sobre todos eles e verificando qual deles se adequa mais, se adapta mais, se parece mais com você. Uma outra forma é você realizando um teste, né? Existem vários testes na internet que você pode fazer. Quando eu fiz o teste, a minha pontuação de colérico deu muito alta, né? Muito alta mesmo. E quando eu assisti a aula que aquele professor ministrou, eu percebi que, de fato, esse era o meu temperamento, porque eu me identifiquei demais, tanto com os pontos fortes, como com os pontos fracos, as fraquezas do temperamento. E eu compartilho, né, esse testemunho do Lucas, que eu acho um problema presente em muitos coléricos, né? Esse problema da ira, da impaciência, aquele desejo de fazer tudo dar certo, as coisas rodarem, funcionarem. E às vezes as pessoas têm o seu tempo, né? Às vezes Deus tem o seu próprio tempo que não é o nosso. E às vezes a gente se incomoda com isso, porque a gente quer uma rápida. Quando eu tive contato com esse assunto pela primeira vez, foi muito impactante para mim. Eu descobri os meus pontos fortes, isso foi muito bom, né? Perceber as coisas boas do meu temperamento, mas foi muito confrontador, porque eu vi os meus pontos fracos, né? As fraquezas do meu temperamento. Quando a gente é exposto aos nossos pecados, a gente fica desconfortável. Mas isso foi um começo de um trabalhar muito profundo de Deus na minha vida. Então, essa foi a minha primeira reação. É verdade, Thiago, que o colérico ele é um otimista. Ele é caracterizado por ser um otimista, né? E nisso a gente consegue até identificar uma semelhança com o sanguíneo, como você bem falou aí no início. E dentre essas semelhanças também existem, né, Thiago, algumas diferenças. Quais são as diferenças que você consegue identificar de imediato entre um sanguíneo e um colérico? Amanda, tanto o sanguíneo quanto o colérico, eles são líderes naturais, né? Eles são extrovertidos, eles têm uma facilidade muito grande de influenciar outras pessoas, eles conseguem conquistar os corações e fazer com que muitas pessoas sigam sua liderança. Isso é um traço muito marcante desses dois temperamentos. Ele costuma ser mais sensível do que o colérico, né? Já que ele tem sentimentos mais à flor da pele, né? Mais intensos, ele tende a ser mais sensível às outras pessoas. O colérico, não. Ele, às vezes, é tão determinado a conquistar aquela meta e, às vezes, acaba esquecendo pessoas, né? E é comum existirem desentendimentos na liderança do colérico por conta disso.
Porém, né, o colérico ele tem essa vantagem que o Lucas falou, ele é muito focado, né? Ele tem uma visão estratégica, muitas vezes de longo prazo. Se uma tarefa precisa ser feita, custe o que custar, colérico provavelmente é a melhor pessoa para isso. Um outro ponto importante que tem de diferença, né, entre coléricos e sanguíneos diz respeito à confiança das pessoas. O colérico, ele costuma gostar de ser autossuficiente, né? Para o colérico, necessitar, precisar, depender de outras pessoas é muito difícil. Um líder colérico, ele tem muita dificuldade para delegar funções. O medo dele de se decepcionar, de as coisas não darem certo é tão grande que ele prefere centralizar todas as decisões dele mesmo. Isso pode gerar muita dificuldade, especialmente na igreja. O sanguíneo, por outro lado, ele tem mais facilidade. Né? Ele pode confiar mais, ele tem mais facilidade para delegar funções para outras pessoas. Meu Deus, Thiago, assim, muita coisa que você falou aí, de fato, aconteceram e ainda acontecem na minha vida. Tive muita dificuldade em depender, sabe? Eu confesso, depender de pessoas não é fácil. Você aprender a depender é necessário, porque todos nós dependemos uns dos outros, né? Agora, você falou, na verdade, o livro, né? O livro cita algumas características, né? O autor, o Tim LaHaye, e eu até tenho anotado aqui sobre o colérico. Essas características são crueldade, força de vontade, agressividade, autossuficiência, dinâmico. E assim, ok, o autor identifica essas características, mas na Bíblia, que personagem a gente pode usar assim como exemplo, que você pode citar aí para a gente entender um pouco mais, um perfil colérico? Pois é, né? Quem será esse personagem pouco conhecido, né, da igreja? É nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, né? Só para recapitular, o sanguíneo que nós utilizamos como exemplo era Pedro, o melancólico era Moisés, e agora a gente vai falar sobre Paulo, o colérico, né? E todas essas características que a gente encontra na vida de Paulo. Por exemplo, antes da conversão, Paulo perseguia cruelmente e de forma determinada os cristãos. Entre a igreja, né, antes de se converter, ele já era conhecido como um perseguidor implacável, né, uma pessoa que ia nas cidades, fazia investigação, e ele não deixava os crentes em paz, né? Ele perseguia, às vezes ele prendia, torturava, chegou a consentir na morte de vários crentes. E tudo isso você vê, assim, o lado colérico dele muito à flor da pele. Você vê isso, essa determinação na perseguição da igreja é o lado colérico de Paulo. Você talvez diga, Tiago, e depois da conversão? Isso desapareceu? Não desapareceu. Isso foi transformado. Mudou o objetivo. Paulo passou a usar essa determinação, essa força de vontade, não mais para perseguir a igreja, mas para implantar igrejas e pregar o evangelho. Você vai ver, Paulo, ele talvez seja o apóstolo com uma obra mais extensa no Novo Testamento. Ele escreve vários dos livros, ele é o autor mais extenso do Novo Testamento. Ele implanta várias igrejas, ele trabalha com outras lideranças, ele enfrenta diversas heresias no seu tempo, e tudo isso batendo em cima dele. Ele foi perseguido por autoridades, ele foi perseguido dentro de algumas igrejas. Então você vai ver a trajetória de Paulo, ele recebendo pancadas o tempo todo. Tudo isso por pregar o evangelho, ele não desistia. Por quê? Porque ele tinha um foco muito grande, uma determinação muito grande em tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Porém, essa determinação, ela tem também os seus lados negativos, né? A gente não pode aqui achar que tudo são flores, né? Eu vou citar aqui um exemplo, um episódio muito específico da vida de Paulo, que demonstra, né, o seu lado colérico num sentido negativo. Determinada viagem missionária saem, né, Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos era bem mais novo, né, e logo no começo da viagem missionária ele desiste. Né? Ele percebe que não era aquilo que ele queria, enfim, ele volta para casa. Né? E Paulo e Barnabé seguem viagem. Paulo, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu vejo Paulo assim, muito chateado com João Marcos por conta disso. Alguns anos depois,
Paulo e Barnabé vão sair para uma nova viagem missionária e João Marcos pede uma nova chance para ir. E aí a reação de Paulo ela é uma reação muito estranha, porque ele fica chateado e revoltado. Ele bate o pé e diz: eu não quero que João Marcos vá. Então, ele é intransigente. Faltou para ele a empatia de entender que João Marcos era um jovem rapaz, ainda estava em crise de identidade. É comum daquela fase da vida dele. E quando o João Marcos pede para ir de novo, pede uma nova chance, Paulo bate o pé, age de forma intransigente e diz: eu não quero que ele vá. Isso gerou até um desentendimento entre ele e Barnabé. E é nesse momento onde Paulo pega Silas, vai para um lado para fazer uma viagem missionária, e Barnabé vai com João Marcos para outro lado, né? Então isso mostra o lado intransigente, o lado tanto cruel do apóstolo Paulo, já convertido, no trato com outra pessoa que precisava de compreensão, né? Que de fato tinha errado, mas precisava de um perdão. E ele estava ali para tentar ajudar. João Marcos queria ajudar. E isso naquele período. Sabendo, né, dos defeitos, né, dos pontos a melhorar, é um pouco complicado às vezes você, puxa vida, eu sei que fulano ali é um pouco intransigente, o cara ali é persistente, ele não desiste, tá sempre lá. Às vezes é legal, mas às vezes também pode ser um pouco complicado, né, pode trazer problemas, né, porque o cara não está no erro e está persistindo, né, às vezes não reconhece. E aí eu acho que a importância do autoexame, né? Porque o próprio Paulo, assim, falando um pouco do primeiro capítulo, do 1 Coríntios, ali, o famoso texto que a gente sempre lê, né, na ceia do Senhor, que ele, lá no finalzinho, ele sugere que a gente examine a si mesmo, né? Então, assim, cada um se examine, né? Cada um faça uma autoavaliação. E é importante, eu costumo sugerir isso para todo mundo, de tempos em tempos, assim, você tem que ter essa disciplina de fazer um autoexame diante de Deus, para você verificar quais são os problemas que eu tenho enfrentado, o que eu posso melhorar, porque assim, se a gente leva a vida sem fazer esse autoexame, sem levar em consideração, muitas vezes você acaba errando, pecando e entrando num precipício assim, um maior do que o outro, até que você vê, uau, como é que eu vim parar aqui? E eu considero que esse examinar a si mesmo serve justamente para isso, porque você se coloca diante do espelho e vê, nossa, cara, é nisso que eu tenho me tornado. Espera aí, eu tenho que ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Então, de tempos em tempos, nós temos uma tendência a pecar, né? O ser humano, ele, com a sua natureza caída, lá em Gênesis vai falar que, olha, nós somos inclinados para o mal. Então, a gente tem que constantemente, né, colocar o nosso coração diante de Deus, orar, confessar pecados, para que Ele olhe e examine, e Ele venha trabalhar em áreas assim que são importantes, porque quando Paulo passa por essa situação com João Marcos, e a gente vê que no final da vida ele já superou isso, com certeza Paulo colocou isso diante de Deus, com certeza. E é importante isso, né? Esse autoexame. O que você acha disso, Thiago? Eu li uma frase no livro do Tim LaHaye, né, que é o livro que a gente trabalhou aqui com indicação, e essa frase mexeu muito comigo. Essa frase dizia assim: o temperamento mais difícil de se amar é o colérico. Quando eu li isso, foi muito confrontante para mim. E gerou a necessidade da minha parte de buscar mais comunhão com Deus e pedir a Ele misericórdia pela minha vida. Paulo é um exemplo de um colérico que foi muito transformado por Deus em um homem que aprendeu o amor ao longo de toda a sua vida. Isso foi difícil, foi uma tarefa árdua, ele precisou enfrentar decepções, dificuldades, mas Deus quebrantou seu coração e tornou isso possível na vida dele. Eu queria aproveitar, Lucas, e deixar aqui uma palavra para os meus irmãos coléricos. Às vezes é muito difícil nós sermos sensíveis à voz de Deus e também sensíveis às necessidades e fraqueza das outras pessoas. Isso gera dificuldade.
Meu conselho é que vocês, coléricos, peçam ao Senhor um coração mais sensível para o sentimento das outras pessoas. As pessoas, assim como nós, têm suas fraquezas. E elas, quando vacilarem, né, quando elas vacilam, a gente tem que ter o coração aberto para não magoá-las, mas perdoá-las. Perdoar suas fraquezas. Além disso, nós temos que ter um cuidado muito importante com o ativismo religioso. Todo colérico, ele gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou culpado disso, tá? Gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso é muito perigoso, porque às vezes a gente faz tanta coisa para Deus e esquece de ter comunhão com Deus. É o que a gente chama de ativismo religioso. O colérico, ele sempre está tentando fazer alguma coisa, procurando alguma coisa para fazer. Isso pode ser perigoso, pois quando a gente se ocupa demais com projetos, a gente tenta deixar de lado momentos de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos da nossa igreja. Então, nem tudo na vida, né, é produtividade, nem tudo na vida é eficiência. Às vezes, Deus quer que a gente simplesmente aproveite aquele momento que Ele nos deu. E é possível a gente perceber, diante das características aqui que o Tiago trouxe para a gente, né, que ele falou a respeito do otimismo, e eu prestei atenção num ponto bem importante que o Tiago fala, que o apóstolo Paulo, ele usou, de fato, toda a força que ele tinha, na verdade, a força que ele tinha antes para perseguir a igreja do Senhor, né, ele usou, na verdade, para pregar o evangelho quando ele foi alcançado ali na estrada, né, de Damasco. Então, assim, se a gente for perceber tudo isso, né, de fato, o otimismo com a motivação que Paulo tinha em relação à igreja, nós temos aí um dos maiores exemplos, né? Que é o exemplo que as suas cartas trazem. A todo instante, Paulo fala, olha, prossigam para o alvo, né, a fim de que vocês encontrem, né, o prêmio celestial de Deus. Então, essa motivação que Paulo tinha, de fato, ele conseguiu transmitir para os irmãos naqueles tempos, né? A gente já quer se despedir, né? Foi muito infelizmente, bom. Né, Infelizmente, gente? Hoje tempo, passou tão rápido. O tempo, assim, já se esgotou. A gente gostaria que você deixasse um abraço para alguém, enfim, se despedisse, mas não ainda em definitivo, porque a gente ainda vai ter o nosso último episódio. Tá certo, pessoal. Obrigado mais uma vez por me convidar. É muito bom estar aqui. Eu fiquei demais. E eu quero dizer, meus irmãos coléricos, né? Vamos quebrar na presença de Deus, vamos buscar ao Senhor na palavra. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar e edificar. Que cada irmão que está assistindo a gente, cada jovem, moça, rapaz, possa buscar conhecer mais o seu temperamento para ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Pessoal, a gente agradece a você que ficou aqui até agora com a gente, né? A sua presença foi muito importante. Então, assim, curte, compartilha, comenta aí o que você achou do episódio de hoje. Se você se identificou, né? Eu sou colérico, agora eu sei que eu sou colérico. Enfim, tchau, Amanda. Tchau, tchau, Lucas. Tchau, tchau, Tiago. Até próximo sábado. Não esqueça, tá? Que o próximo episódio será o último da série Temperamentos. E aqui nós vamos falar sobre os fleumáticos. Eu já quero saber porque eu sou uma fleumática. Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.